nossa live depois de um café com ideias maravilhoso. Já estamos aqui, estava com a agenda aí cheia de compromissos, mas já estamos aqui com tempo de qualidade para a palavra de Deus. E hoje nós vamos para a leitura de 2 Crônicas 29, que diz: aquilo que é entregue a Deus pode ser restaurado, né? Glória a Deus por isso. Então Deus restaura aquilo que foi abandonado. Ezequias assume o reino e decide buscar a Deus. E ele começa a purificar o templo, né? E coloca os sacerdotes e levitas para santificação. E ele reconhece os erros do passado e chama o povo ao arrependimento. E ele coloca um culto e adoração ao Senhor. São restaurados e o povo volta a celebrar e buscar a presença de Deus com alegria. Glória a Deus por isso, né? Deus abençoe sua vida, Cláudio. Deus abençoe sua vida, Victor. Então, o que acontece com esse momento, né? Ezequias, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e ele começa a restabelecer o reino de Deus. Então, vem novamente um governo segundo o Senhor. Então, vamos entender aqui um pouquinho, tá? E já vamos pedir ao nosso amigo fiel, o Espírito Santo de Deus, para trazer discernimento dessa palavra, que diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele era um ano do seu reinado, primeiro mês, abriu a porta da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e levitas, ajuntou na praça oriental e disse-lhe: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa de Deus, do Senhor vosso Pai, tirai o santuário da imundícia, porque todos os pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor Deus, e deixaram e desviaram dos olhos do tabernáculo do Senhor, que deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Por isso que veio a ira do Senhor sobre os Judá e Jerusalém, entregou perturbações, assolação e escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e aos nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora tem-me vindo no coração, façamos aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que desvie nós ao redor da sua ira. Agora, meus filhos, não sejais negligentes, porque o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para servirdes e serdes como os ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas Maate, filho de Masai, e Joel, filho de Azarias, os filhos de Coatitas, os filhos de Merari, Quis, os filhos de Abadi, de Azarias, filho de Jealelel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, Éden, filho de Joá, dentre os filhos de Elif, Zafã, Sinri, Jeuel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias, Matanias, dentre os filhos de Eman, Jeuel, Simei, dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e vieram conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, tiraram para fora todo o pátio do Senhor, a casa de Deus, toda a imundícia que acharam que o templo, e os levitas tomaram para levar para fora o ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia, no primeiro mês, no 8º dia do mês, e vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor 8 dias, e no 16º primeiro mês acabaram. Então foram até o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, como todos os utensílios, a mesa, a proposição, com todos os seus utensílios. Também todos os objetos do rei Acais, do seu reinado, lançou fora a sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou na madrugada, reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para sacrifício do pecado do rei do santuário por Judá. E disse os filhos de Arão aos sacerdotes que ofereceram sobre o altar do Senhor. E eles mataram bois, e os sacerdotes tomaram sangue e aspergiram no altar. E também mataram os carneiros, aspergiram o sangue no altar, semelhante mataram cordeiros, aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício do pecado, perante o rei e a congregação, e lhe impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram com o seu sangue, e fizeram expiação do pecado do altar e conciliação de todo Israel. Isso porque o rei tinha ordenado que fizesse,
esse holocausto e sacrifício pelo pecado de todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor como símbolos, saltérios, harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, e vidente ao rei e os profetas na nação, porque veio o mandato do Senhor por mão dos profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, como os instrumentos de Davi, sacerdotes, trombetas. Ezequias deu ordem que oferecesse o holocausto sobre o altar, e o tempo começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, trombetas, instrumentos de Davi, o rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, as trombetas eram trocadas, e tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei todos os cantos que com ele achava, prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram, os levitas, e louvassem ao Senhor, como palavras de Davi, Asaf, o vidente. E louvaram com alegria, se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias, olha só, dizendo, agora vós congregaste, e vós mesmo ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifício e oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifício e oferta de louvor a todos dispostos de coração, e trouxeram holocausto. E o número de holocaustos que a congregação trouxe foi 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso foi holocausto para o Senhor. Houve também coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, sacerdotes muito poucos e podiam esfolar todos os holocaustos pelos irmãos. Os levitas ajudaram até a obra acabar, até os outros sacerdotes santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com gordura, ofertas pacíficas, com ofertas de libação para os holocaustos. Assim estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Ai, que bom, Ju! Obrigada por ter ido, viu, minha bênção? Você é maravilhosa demais. Estou me sentindo tão feliz com você lá. Pastor, Rose, Cláudia, Vitor, todo mundo que está entrando. Marta, essa live está movimentada. Glória a Deus. E olha só, vamos tirar ensinamentos aqui. Então, chega um reinado, uma liderança que vai limpar o templo e estabelecer o mover do Pai. Então, nós temos que aprender o quê? Que sempre é tempo de recomeçar. Ezequias, ele traz uma restauração espiritual para o povo. Segundo, a restauração começa pela limpeza espiritual, tirar tudo aquilo que tira o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus na nossa vida deve sair. Tempo precisa ser purificado, remover aquilo que nos afasta de Deus. Terceiro, reconhecer erros abre caminhos para a mudança. Arrependimento sincero produz transformação. A adoração restaura ambientes e a presença de Deus traz vida e alegria. Deus honra quem decide buscá-lo. Existe uma renovação espiritual. Então você vai declarar hoje comigo assim, ó: Deus restaura, Deus honra. Deus restaura, Deus honra. Deus restaura, Deus honra. Dê 3 glória a Deus aí. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Então nós vamos começar a melhor semana das nossas vidas. Estou muito feliz, o evento foi lindo, maravilhoso. A semente foi semeada. E estou feliz porque meu papai, tenho certeza que está feliz comigo hoje. Eu espero. E eu quero muito agradecer a todo mundo que foi, todas as pessoas que estavam lá. E declarar que vai ser a melhor semana das nossas vidas, em nome de Jesus. Então fica com Jesus, que Deus te abençoe. Ó, super beijo. Todos os dias nós estamos aqui na live, declarando as bênçãos do Senhor. Eu geralmente faço ela mais cedo, antes de ir para o treino. E a gente está aqui todos os dias. Obrigada por estar comigo, obrigada por honrar o Senhor, e que a gente faça como Ezequias, limpar, restaurar, alinhar o reino do Senhor. Amém? Beijo, Cláudia. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A Marta também, que está aí também. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Pega a unção, pega a bênção no ao vivo. Fique com Jesus.